A década de 2010 a 2020 marca um período verdadeiramente dourado para o futebol português. Foi nestes anos que a Seleção Nacional conquistou pela primeira vez um grande título internacional, o Euro 2016, e se consolidou como uma das potências do futebol mundial, ainda com a Liga das Nações em 2019. Dentro e fora do país, os jogadores portugueses mostraram qualidade, liderança e capacidade de decisão nos momentos mais importantes. Entre veteranos que prolongaram o seu legado e jovens que se afirmaram a nível mundial, a década passada deu-nos nomes que fizeram história no futebol de clubes e na seleção. Sem mais demoras, segue-se Top 10 jogadores portugueses dos anos 2010. Número 10, Raul Meireles. Raul Meireles foi um dos médios mais completos do futebol português no início da década. Forte na pressão, com boa capacidade de passe e um remate traiçoeiro, foi figura no Futebol Clube do Porto antes de se aventurar na Premier League, passando pelo Liverpool e Chelsea. Na seleção nacional, assumiu-se como um dos homens da confiança de Paulo Bento, sendo peça-chave no Euro 2012, onde Portugal chegou às meias finais. Meireles dava equilíbrio no meio-campo, juntando a combatividade, à experiência e ao espírito de liderança. Apesar de ter terminado a carreira mais cedo do que se esperava e com menos brilho no Fenerbahçe da Turquia, foi um dos jogadores mais marcantes da transição da geração de 2004 para a nova fornada campeã da Europa. Número 9, Fábio Coentrão. Muitos podem considerá-lo um meme agora, mas Fábio Coentrão chegou a ser falado como um dos laterais mais talentosos que Portugal já produziu. Rápido, incansável, forte no desarme e com uma capacidade rara para atacar, fez temporadas impressionantes no Benfica que lhe valeram a transferência para o Real Madrid. Na seleção foi titular indiscutível no Euro 2012 e no Mundial 2014, com exibições que mostraram toda a sua raça e entrega ao jogo. Faltou-lhe presença no Euro 2016, mas nem por isso deixou de ter uma marca profunda na equipa das quinas durante a década. Embora a sua carreira tenha sido mais limitada do que outrora se previu, Coentrão destacou-se como um lateral de classe mundial. Número 8, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho é o exemplo perfeito de longevidade e classe. Mesmo entrando na década já veterano, manteve-se em alto nível, sendo uma referência tanto no Real Madrid como no Mónaco. Pela seleção foi titular em momentos decisivos e foi crucial no equilíbrio defensivo da equipa. Mesmo estando temporariamente fora das opções durante o comando técnico de Paulo Bento, a sua experiência e peso no balneário foram essenciais em vários momentos do ciclo de 2010 a 2016. Mesmo numa fase avançada da sua carreira, a forma como jogava, com inteligência, antecipação e classe, fez dele um dos centrais mais respeitados do mundo. Número 7, Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro surgiu quase do nada para se tornar um dos nomes mais fundamentais da segunda metade da década da seleção. A sua polivalência, técnica e inteligência tática destacaram-no no Lorient, mas foi no Borussia Dortmund que ganhou prestígio mundial. Apesar de se tratar de um naturalizado, com a camisola da seleção foi um dos heróis do Euro 2016, titular na final e autor de uma campanha sólida ao longo de toda a competição. Guerreiro assumiu-se como um lateral de qualidade confiável. Ao longo da década, tornou-se uma peça habitual nas convocatórias e o seu nome ficou ligado à nova geração vencedora da seleção portuguesa. Número 6, Bernardo Silva. Bernardo Silva foi uma das grandes revelações portuguesas dos anos 2010. Saído da formação do Benfica, brilhou intensamente no Mónaco de 2014 a 2017, antes de se tornar numa estrela mundial a jogar pelo Manchester City sob o comando de Pep Guardiola. O seu estilo de jogo, repleto de classe, visão e uma ética de trabalho quase inigualável, transformou-o num dos médios mais completos da Premier League. Foi peça-chave nos inúmeros títulos do City no final da década e foi um dos jogadores portugueses mais respeitados a nível mundial. Com Portugal, assumiu-se como um dos principais criadores da seleção e, apesar de críticas ao seu compromisso com a camisola das quinas, não deixou de ser importante, tendo sido um dos destaques da conquista da Liga das Nações em 2019. Número 5, Rui Patrício. Rui Patrício foi o derradeiro guardião de confiança de Portugal durante toda a década. Sempre decisivo nos momentos importantes, com uma calma que transmitia segurança à defesa, no Sporting foi ídolo e capitão durante vários anos, e posteriormente fez carreira no Wolverhampton, mantendo um nível alto e consolidando o seu estatuto entre os grandes guarda-redes portugueses. Com mais de uma centena de internacionalizações, foi o dono da baliza no Euro 2012, Mundial 2014 e Euro 2016, onde teve exibições memoráveis, especialmente frente à França, na derradeira final. O seu contributo foi vital para a maior conquista da história do futebol português, afirmando Rui Patrício como um dos maiores da história da seleção. Número 4, Nani. Nani foi um dos jogadores mais influentes do início da década, tanto para a seleção como para o Manchester United. Com drible, velocidade e carisma, viveu anos de destaque em Inglaterra e regressou ao Sporting na segunda metade da década como figura maior. Na seleção foi fundamental colega de Ronaldo no ataque português e marcou vários golos importantes. Sempre decisivo, Nani destacou-se por aparecer nos momentos em que mais se precisava dele. A sua carreira passou ainda por experiências na Turquia, Espanha e Itália, mas o legado que deixou no futebol português, especialmente como parte da espinha dorsal da seleção, é verdadeiramente
absolutamente inquestionável. Número 3. João Moutinho. João Moutinho foi ao longo da década o coração, cérebro e pulmões do meio-campo português. Incansável, inteligente e dono de um sentido tático apurado, foi titular em praticamente todas as grandes competições. A sua visão de jogo e capacidade de passe confirmou a sua importância em todos os torneios, e mesmo nos raros casos em que não era titular, a sua entrada em campo mudava o ritmo e dava equilíbrio à equipa, sendo um dos pilares do ciclo vencedor da seleção. A sua consistência impressionante foi posta ao serviço do Futebol Clube do Porto, que venceu a Liga Europa em 2011, e também do Mónaco, que surpreendeu a Liga dos Campeões em 2017. Tudo isto faz dele um dos médios mais constantes do futebol europeu na década, e um dos melhores, se não o melhor, da história da seleção. Número 2. Pep. Pep foi muito mais do que um defesa central. Foi um verdadeiro líder da seleção e de muitos dos clubes por onde passou, dentro e fora de campo. Combinava agressividade com inteligência e mais tarde experiência. E nos seus melhores dias ninguém questionava que fosse um dos melhores centrais do mundo. No futebol de clubes, ao serviço do Real Madrid, colecionou títulos europeus, passando depois pelo Besiktas, antes de regressar ao Futebol Clube do Porto já em 2018. No entanto, foi na seleção onde Pep se imortalizou para sempre aos olhos de todos os portugueses, sendo uma das peças mais importantes no Euro 2016 e eleito com toda a justiça como o homem do jogo na final de Paris. Mesmo já veterano, continua a ser um dos esteios da defesa portuguesa até há bem pouco tempo, mostrando que a idade é apenas um número quando se tem classe e espírito de vitória. Menções honrosas. As menções honrosas reúnem nomes que, apesar de não estarem no top 10, deixaram a sua marca na década. Ricardo Quaresma foi o exemplo disso mesmo. Com o seu talento inato, marcou um golo decisivo no Euro 2016 frente à Croácia e continuou a ser uma referência dentro da seleção, sempre com o seu estilo único. José Fonte e Bruno Alves foram peças defensivas necessárias da seleção em várias fases importantes. Já jogadores como Miguel Veloso, Hugo Almeida, João Mário e Danilo Pereira foram importantes em várias fases. Todos tiveram peso na afirmação do grupo e na manutenção da competitividade da seleção nacional. Finalmente, nomes como Rafa, Rubén Dias, Gonçalo Guedes, William Carvalho, João Pereira e, claro, Éder, representam uma geração que consolidou Portugal como potência europeia, mesmo que nem todos tenham estado ao mais alto nível durante toda a década. Os seus contributos foram essenciais para os sucessos do futebol português. Número 1. Cristiano Ronaldo. Não há dúvidas sobre o primeiro lugar. Cristiano Ronaldo foi simplesmente o rosto do futebol português durante toda a década, na qual ele esteve no seu auge como um dos 2 melhores jogadores do mundo. Os seus feitos durante os anos 2010 são demais para enumerar, incluindo 5 bolas de ouro, 4 Champions League e recordes atrás de recordes. O Euro 2016, primeiro grande título na história da seleção portuguesa, ficará para sempre marcado pela sua liderança, mesmo quando foi forçado a sair lesionado na final. Por onde passou, o CR7 escreveu páginas de ouro no futebol mundial, sendo o maior símbolo do sucesso português nesta era. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.